Olá, irmãos. Chegamos mais uma vez a vocês com muita alegria para trazer mais uma aula. Na verdade, é a continuação da aula passada, né? Da primeira aula do D3, do MDA3, que fala sobre visão apostólica. E nós começamos a falar semana passada, uma vez que é um assunto muito extenso, nós dividimos em duas partes. Então hoje nós vamos continuar, se Deus permitir, terminar a primeira lição do D3 do nosso método discipulado apostólico. Vamos orar, pedir para o Espírito Santo nos abençoar nessa aula. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa tomar nossa mente, tomar nossa alma, nosso coração, tomar nosso espírito, nosso corpo e ministrar a nós agora. Para que essa aula não seja apenas mais conhecimento acumulado no nosso cérebro, na nossa mente, mas que seja realmente revelação do Senhor na nossa vida, que nos leve a viver, a experimentar aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, como teus filhos, como ministros do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, nós estamos aí na apostila D3, na página 9. Paramos no ponto 3, que fala sobre o ministério apostólico. Falamos já na última aula sobre o chamado apostólico, a missão apostólica, né? Começamos a falar o que é o ministério apostólico, a visão apostólica, por que a fonte da vida é uma igreja apostólica. E agora, então, vamos entender um pouco mais, né? O ministério apostólico. Diz aí na página 9, após a sua ressurreição, antes de subir aos céus, Jesus Cristo reuniu-se com seus discípulos e deu-lhes uma missão, dizendo: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus, né, ele, antes dele voltar ao Pai, ele reforçou, ele foi muito claro para dizer aos seus discípulos: olha, eu estou indo embora, mas eu estou deixando vocês aqui, minha igreja, meus líderes, para que vocês cumpram uma missão. Irmãos, nós não estamos vivendo aqui simplesmente para sobreviver, simplesmente para ganhar dinheiro, né? Simplesmente para você comprar coisas, para você constituir uma família. Tudo isso faz parte da vida. Mas se fosse só para isso, compensava a gente morrer, a gente ir embora para o céu, né? Porque lá no céu nós não vamos ter problema, lá no céu não vamos ter as lutas que temos aqui, já estamos salvos, né? O Senhor já nos resgatou, Ele nos ama, Ele nos quer perto dele, então o Senhor falaria assim: ô Jairo, vem para cá, vamos, né? Chega, não fica aí mais sofrendo não. Mas Deus tem uma missão para nós, o Senhor tem uma missão, e é a missão apostólica, né? É a ação apostólica. E para isso, então, ele constituiu o ministério apostólico, a igreja apostólica, para cumprir, né? Ele falou para os seus discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém, eu vou derramar o meu Espírito Santo e vocês vão sair, né? De Jerusalém vão para a Judéia, né? Que é ali o estado, digamos, né? A região onde fica Jerusalém. Depois Samaria, que é uma região maior, né? Anexa, além da região só de Jerusalém. E daí até os confins da terra. A visão de Deus é até os confins da terra. O Senhor quer atingir toda a terra, todas as nações. Nós não podemos ter uma visão, né, simplesmente da nossa vida, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade. 7 bilhões de pessoas estão sobre a face da terra e o Senhor deseja salvar todos. Aquele que está lá no canto mais remoto do mundo, lá na tribo, lá mais escondida, lá no meio do mato, da floresta, até as grandes capitais, as pequenas cidades, o Senhor quer alcançar todo o ser humano. E para isso, o Espírito Santo vem sobre nós, nos capacita para irmos então. Está escrito aí: os apóstolos tiveram como tarefa fundamental, juntamente com os profetas, colocar os fundamentos
da igreja, né? Efésios 2:20 fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a pedra fundamental, angular da igreja. E daí então os apóstolos, inicialmente, né, os seus 12, aqueles primeiros apóstolos. E depois, à medida que ele vai levantando os apóstolos, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo não fazia parte dos 12, mas foi chamado para ser apóstolo, como Barnabé, como tantos outros que fala aqui nas cartas de Paulo, que foram instituídos apóstolos. Então não se pode dizer, a própria Bíblia em si ela contesta aqueles que afirmam que apóstolos são apenas os 12, né? O ministério apostólico, ele continua estabelecendo fundamentos da ação da igreja, né? Fundamentando a ação da igreja. O período dos apóstolos não se encerra com o final da igreja primitiva, está escrito aí, mas tem continuidade na sua ação. Efésios 4:11 diz que os apóstolos, unidos aos outros ministérios, seguem edificando a igreja durante a sua história. E não existe nenhuma referência para crer que esta ação apostólica deixe de agir na igreja. Efésios 4:11, está escrito aí, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, se é para afirmar que não tem mais apóstolo, então você vai ter que afirmar também, se aparecer alguém afirmando que não tem mais pastor, tem que, né, vai ter que aceitar, porque como você cancela uma parte do versículo e outra não, né? Então você vai ter que afirmar que, se alguém falar, não, o evangelista não existe mais, né? Vai ter que engolir essa, não é verdade? Então o ministério apostólico, ele foi instituído pelo Senhor. E enquanto houver igreja, haverá o ministério apostólico. O ministério apostólico segue, diz aí, né, na página 10, edificando e estabelecendo os fundamentos da igreja e apontando a extensão desta missão, que seria dali para todas as nações da terra. O ministério apostólico, portanto, foi dado para que se cumprisse a proclamação do reino de Deus a todos os homens em todas as gerações. Está entendido então? O ministério apostólico, apóstolos, quem são? São homens levantados por Deus, com uma revelação específica, né? com uma unção diferenciada para edificar, para fundamentar a igreja, para estabelecer uma visão, para estabelecer a ação da igreja, né? Hoje podemos dizer, né, hoje temos tantos segmentos, né, chamados aí de denominações, né? E claro que existem muitas denominações que foram edificadas simplesmente por divisão, que foram edificadas pela vaidade de certos líderes, mas várias denominações, muitos segmentos, né, da igreja do Senhor hoje, elas foram homens que receberam uma visão de Deus, um chamado de Deus, uma revelação para a edificação de um modelo de igreja, de um tipo de ação dentro desse projeto de Deus de expandir para toda a terra. Então, esses homens receberam a revelação, receberam uma unção poderosa do Espírito Santo, inclusive com sinais e prodígios. A palavra de Deus fala, né, que uma das marcas dos apóstolos são os sinais e maravilhas, prodígios, milagres, e então eles edificam a obra do Senhor, lideram, né, abrem igrejas e os frutos confirmam, né? Como que você reconhece o apóstolo? Digo isso porque muitos hoje por aí estão até se autodenominando apóstolo, ou tá havendo, né, desculpem a expressão, né, mas tá havendo às vezes uma formação de apóstolo por atacados, né? Então, muitos às vezes que não tem os frutos, não tem, às vezes a pessoa ali é líder de uma igreja apenas, ou de 2, 3 ali, mas não tem aquele reconhecimento
do fruto, de um mover poderoso do Espírito Santo, né? Como é o caso do nosso apóstolo César Augusto, né? Que foi, e isso foi de tal maneira evidente, como eu já falei na outra aula, que a coalizão internacional de apóstolos, homens de Deus reconhecidos como apóstolos no mundo todo, foram para o Brasil e reconheceram o apóstolo César Augusto como realmente um apóstolo. Ponto 4 da página 10, visão apostólica. Jesus foi bem claro ao dizer aos seus discípulos o que eles deveriam ser e fazer. Recordando, primeiro, cada um deve ser uma pessoa chamada por Deus. Segundo, se preparar para ser enviado por Deus. Terceiro, receber de Deus por fé e obediência a extensão do seu chamado, se em toda Jerusalém, se na Judéia ou na Samaria, ou se até os confins da terra. O chamado de Deus, o que está dizendo aí? Que o Senhor, quando Ele chama, Ele começa a dar as direções. Ele chama, Ele capacita, Ele prepara, Ele vai dando a direção aonde a pessoa vai agir. Nós, por exemplo, estamos aqui em Londres, porque o Senhor nos colocou aqui. O Senhor nos colocou para cumprir essa obra, para estabelecer e expandir a Igreja Fonte da Vida aqui na Inglaterra, no Reino Unido, na Europa, junto com outras igrejas, Fonte da Vida, que estão se levantando na Europa. Então, a nossa visão é alcançar toda a Europa. Meu Deus, a Europa é o continente talvez mais importante, é o centro do mundo, a formação cultural, onde se concentram a maior parte dos países mais poderosos, países mais influentes economicamente, culturalmente, politicamente, socialmente. Então, é importantíssimo a nossa missão aqui na Europa. Está escrito aí, em cada geração, o Espírito Santo chama líderes, congregações, grupos de pessoas e concede a estas pessoas, através do ministério apostólico, através de alguém que recebe de Deus uma visão, um propósito, uma missão específica. Por exemplo, a visão concedida por Deus ao apóstolo César Augusto e sua equipe ao fundar a Igreja Fonte da Vida é de acolher pessoas, firmá-las na igreja local, prepará-las para uma vida cristã frutífera, treiná-las para o ministério e enviá-las a todas as nações do mundo em nossa geração. Essa é basicamente a visão e nós vamos aprender muito sobre isso no decorrer dos próximos estudos, principalmente no MDA 5, vai destrinchar plenamente essa visão que é o nosso MDA, Método Discipulado Apostólico. Se esta missão é dada por Deus, ela deve gerar uma resposta. Deus concedeu esta visão ao apóstolo César, comissionando-o, chamando-o como apóstolo para compartilhar esta visão com outras pessoas. Aqueles que se unirem, aqueles que são chamados nesta missão, devem compartilhar da ação, da parte prática, isto é, da direção do propósito comum. Então, queridos, existem muitos ministérios abençoadíssimos, homens de Deus, inclusive apóstolos, que às vezes até nem usam esse título, mas são apóstolos, pastores, bispos, enfim, muitos ungidos, e que nós podemos olhar, podemos ouvir, podemos aprender com eles, mas Deus nos colocou neste segmento chamado Fonte da Vida. É o lugar que Deus colocou-nos. Então, a prioridade nossa é olhar para o nosso apóstolo. Quem é o modelo principal ministerial nosso? Meu, seu. O apóstolo César Augusto, e a bispa Rúbia, que é apóstola também junto com ele, mas ela gosta de usar esse título bispa, mas é esse casal, é a vida deles, o modelo ministerial, o modelo de conduta, de caráter, de família, o ensino, os princípios, prioritariamente então,
é o apóstolo César Augusto. Então, você, como eu falei, você pode olhar para outros? Pode. Mas tenha sempre isso em mente, né? O meu modelo principal é o apóstolo César Augusto. Então, eu preciso ouvir o que ele fala, preciso procurar as pregações que ele prega, né? Eu preciso aprender o que é a fonte da vida. Graças a Deus você está aí, né, estudando o MDA, muito importante, né? Porque você está aprendendo a visão apostólica a qual o Senhor colocou sobre nós. Né? Nós não criticamos as outras, são abençoadas, não estamos aqui para tacar pedra, para dizer de erros dos outros de maneira nenhuma. Mas, né, nós temos o nosso modelo, aspectos diferentes, né, de outros ministérios. E é esse modelo o que nós seguimos. Ponto 5, na página 11, a ação apostólica. A realização deste propósito comum é denominada ação apostólica. Ponto 6, a atual restauração. Muito importante. Estamos vivendo em nossa geração um momento de restauração apostólica. Nas últimas décadas, houve um despertamento carismático em todos os lugares. Hoje, vivemos ao redor do mundo uma ação do Espírito Santo de restauração do ministério apostólico, preparando a igreja para uma grande colheita. O despertamento acontece quando líderes e comunidades aceitam o modo de Deus agir nesse mundo. Que modo é este? É quando restaura-se na igreja uma estrutura baseada nos ministérios concedidos por Cristo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, Efésios 4:11 nós já lemos. Aqueles que recebem de Deus uma missão. A ação desses ministérios na igreja, sob a coordenação dos apóstolos, vai levá-la à maturidade cristã, preparando-a para a segunda vinda de Cristo, para as bodas do Cordeiro. Quando se restaura a visão de Deus na igreja, o avivamento naturalmente acontece, porque é restaurada a ação apostólica. Como eu falei na última aula, né? O nosso Deus é um Deus de restauração. Quantos avivamentos nós vemos na Bíblia? Que o Senhor, depois de um tempo em que o povo se afastava dele, né, caía às vezes até, né, em pecados, caía ali em idolatria, em feitiçaria, mas o Senhor daí sempre, né, na sua misericórdia, vinha, trazia um novo mover, trazia um novo avivamento e havia uma restauração. Verdades, princípios, práticas que haviam se perdido, então o Senhor foi trazendo restauração. E na igreja não é diferente, na igreja de Jesus. Né? A igreja de Jesus ela começou debaixo de um mover tremendo do Espírito, Atos capítulo 2, né? O batismo do Espírito Santo e todo aquele avivamento, aquela igreja maravilhosa que se levantou em unção. E o evangelho então começou a se expandir debaixo do poder de Deus e da ação apostólica. Mas à medida que o tempo foi passando, né? Os apóstolos morreram, ficaram os discípulos, depois, né, a segunda geração. Então esse mover foi diminuindo, alguns segmentos, algumas áreas da igreja foram se corrompendo, até que a igreja entrou ali depois do ano 200, 300 depois de Cristo, começou uma decadência, até que entrou numa idade, num tempo de tanto paganismo, que hoje é chamada até a Idade das Trevas, né? A Idade Média ali, quando em nome da fé se fazia coisas absurdas, né? Pois bem, mas daí o Senhor então começou a restauração. Um marco, como eu falei, foi Martinho Lutero, que o Senhor levantou ali, né? Para dizer não a tantas coisas erradas, a tantos pecados, e começou ali uma restauração, e depois vieram tantos outros movimentos, né, trazendo cada servo de Deus ali, cada movimento trazia uma nova revelação, e sempre que vem uma nova revelação, existe a resistência, existe a crítica, existe o combate, às vezes por parte daqueles que ainda não estão tendo aquele entendimento. Né? Quando veio, por exemplo, né, o avivamento e restaurou-se o dom de línguas, o dom de falar em outras línguas, quanto que se combateu, né? Quanto que se combateu isso,
E até hoje tem gente que combate, né? Mas no decorrer do tempo começa-se a haver um entendimento, né? A revelação vai se expandindo. Quando o Senhor começou a restaurar o louvor e a adoração, né? Há alguns anos atrás aí, e expressões de adoração, por exemplo, né, como o bater palmas, como dançar na presença do Senhor. No começo isso era um escândalo para muitos. Muitos não entendiam e criticavam e usavam, às vezes até pegavam textos bíblicos, distorciam para criticar. Mas no decorrer do tempo, a verdade que vem do Senhor vai prevalecendo, vai havendo entendimento. E é a mesma coisa na questão apostólica. Ainda existem muitos que criticam, muitos que combatem, que levantam teses contra, mas a verdade ela triunfa sempre. Então, com certeza, né, na medida que o Espírito Santo vai agindo e trazendo entendimento, a restauração apostólica, o ministério apostólico vai se tornando compreendido, entendido, até mesmo por aqueles que às vezes combatem, né? Ponto 7 aí, no final da página 11. A Igreja Apostólica, fonte da vida. Por ter um chamado, uma missão a cada geração, a Igreja deve provisionar os meios de acolher, treinar e enviar pessoas. Nossa Igreja, a Igreja Apostólica, fonte da vida, traça esse objetivo desenvolvendo o método de discipulado apostólico, o MDA, que está subdividido em 5 etapas que citamos rapidamente a seguir. Então vamos citar as etapas como falamos para você, né? Nós vamos estudar isso aí exaustivamente futuramente nas demais aulas e demais apostilas, né? Mas o MDA, a visão apostólica da fonte da vida, é o seguinte, né? Primeiro, acolher pessoas, né? O evangelismo, atingir o máximo. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a igreja Fonte da Vida é uma igreja extremamente inclusiva, de portas abertas para todos, que venham todos, como dizia William Booth, né, o fundador do Exército da Salvação, né, que venham os pecadores e que venham os piores, né? Então que essa é a visão da Fonte da Vida. Atingir o homem, a mulher, o adulto, a criança, o ancião, enfim. Então, todas as estruturas, a Fonte da Vida, a igreja tem muitas estruturas para que possa atingir a todo tipo de pessoa. Tem que ter espaço para a pessoa que tem estudo, para a pessoa que não tem, para a pessoa que tem um pouco mais de recurso financeiro, que não tem, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o casado, para o solteiro, para o divorciado, para o viúvo, enfim, né? Para todo tipo de pessoa, acolher pessoas. Então, toda a estratégia, toda forma de ação para acolher pessoas, ela é bem-vinda dentro da Fonte da Vida. Segundo, consolidar essas pessoas no corpo de Cristo, né? Então, e essa é uma área muito difícil, porque às vezes é fácil você trazer a pessoa para a igreja, mas daí a pessoa permanecer na igreja. Então, ter estruturas de relacionamento, principalmente, né? O aprisco, que é a ação pastoral, a ação do bispo, da bispa, do pastor, da pastora e da liderança de estabelecer vínculo com as pessoas que entram em contato com a igreja, né? De ligar, de telefonar, de mandar e-mail, de visitar, de criar amizade com essas pessoas, de encaixar essa pessoa nas estruturas da igreja, ajudá-la a encaixar, né? Porque a pessoa vem para a igreja e daí imediatamente, é claro, o diabo começa a trabalhar intensamente para que ela não fique. Então é preciso haver um trabalho, né, para que aquela pessoa possa, então, voltar e permanecer. Terceiro, ensinar a palavra. Então, para isso daí tem a visão das células, dos grupos familiares, dos grupos pequenos, do discipulado pessoal, o discipulado em grupo, enfim, né? Células, a visão das células. A Igreja Fonte da Vida não é uma igreja em células,
mas é uma igreja com células. Isto é, a base da igreja não são simplesmente as células, né? Mas as células são parte fundamental da prática da igreja Fonte da Vida, né? Então, ter as células, e daí, então, o quarto ponto, à medida que a pessoa então vai aprendendo a palavra, vai crescendo, claro, né, ela passa pelo batismo, e ela começa então a aprender a palavra, faz o D1, D2, D3, D4. O ponto D, treinar líderes, né? O MDA nosso, o D1, D2, D3, D4, ele começa de uma maneira bem básica, começa, aliás, né, na apostila de batismo, e daí já vai formando a pessoa para ela ser um líder, ser um ministério, porque nós cremos que todos os cristãos têm um ministério. Nenhum cristão é para ficar no banco, como se fala, né? É para simplesmente ser um cristão e não fazer nada. Não. Né? Claro que existem muitos tipos de ministério, né? Não é apenas pregar, não é apenas ser do louvor, né? Ou ter um cargo. Às vezes a pessoa até não tem um cargo na igreja, mas ela tem um ministério, né? Enfim, preparar a pessoa para exercer o seu ministério. E por último, né? Enviar pastores e missionários. Edificar esse ministério dentro da igreja até o ponto que ele esteja pronto para ir. Nós vemos a visão apostólica qual é? Ide por todo mundo, ide às nações. Então, o ministério ser enviado para ele ir, seja lá para o interior da China, ou seja, para fazer um grupo familiar na sua casa, no seu vizinho, né? Para evangelizar no seu trabalho. Enfim, missionário não é só aquele que vai lá para outra nação lá longe. Não, missionário é aquele que leva o evangelho de Jesus aonde o Senhor designar para ele. Né? O MDA, o Método Discipulado Apostólico, está escrito aí na página 12 para encerrar, faz parte da visão apostólica da Igreja Fonte da Vida, com o objetivo de levar cada membro da igreja a tornar-se um discípulo de Cristo. Através do MDA, o cristão trilhará o caminho do crescimento espiritual, visando a maturidade cristã, para frutificar e ser útil na igreja. Isto proporcionará a base para o avivamento espiritual e, consequentemente, uma grande colheita. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Amém. Aí a página 12 e 13 tem algumas perguntinhas aí que é muito interessante, por isso que é bom, né? Mesmo você que não tem apostila ainda, né? Nós estamos providenciando ainda, né? Você imprimir que estamos mandando e você poder preencher aí então, né? Pegue a sua apostila na página 12 e 13 e faça aí as lições, preencha as lições. E na próxima aula então, na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos estar estudando a aula 2 do MDA 3. Que Deus te abençoe, que o Senhor te levante debaixo do ministério apostólico da Fonte da Vida e cumpra o propósito, o ministério que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Tá ok? Até mais, queridos.